Você gostaria, mas não sabe como ajudar a sua criança com inglês em casa. That's why we're here. Por isso estamos aqui. Once upon a time, on a faraway land, Marina, you know what there was? There were two girls. And these two girls were walking in the forest. And then what were their names? Marina e Amanda. Uma pergunta muito comum por parte dos pais é a seguinte: devemos falar somente inglês em casa com a criança ou devemos introduzir o idioma aos poucos? Vamos analisar duas situações possíveis. A primeira situação é a seguinte: sua criança ainda está no útero, sua criança ainda é um bebê, você até já fala português com ela, mas ela ainda não reage a comandos em português. É possível simplesmente trocar o idioma ou falar somente inglês com ela desde o útero? Sim, é possível. É exatamente esta técnica que eu utilizei em casa. Minha esposa falava em português com as crianças e eu sempre falei inglês desde o útero. One Parent, One Language, OPOL, é o nome dessa técnica. Cada pai ou a mãe usa o idioma estrangeiro e o outro usa o idioma português, no caso da gente aqui no Brasil. Where is Daddy? Where is he? Is he here? Where is Daddy? Where is Daddy? Here, right here. Let's see this one, Mommy and Daddy. Come look at Mommy and Daddy. Where are they? There. They're right there. Again. Where are Mom and Dad? There they are, Mr. Pumpkin. A segunda situação é quando já existe interação em português entre os pais e a criança. Nesse caso, não é recomendável simplesmente trocarmos o idioma e começarmos a falar somente inglês com a criança o tempo todo. Isso geraria quebra de vínculo, quebra de conexão. Isso é o que nós não queremos. Nós, nesse caso, recomendamos a introdução gradual. Quando falamos de reagir a comandos em português, são aquelas primeiras reações que a criança tem quando damos alguns comandos, como por exemplo, cadê a mãozinha? Onde está o pezinho? E aí ele levanta o pezinho. Se a criança ainda não reage a estes comandos em português, por que não trocarmos e começarmos a estimular as reações em inglês? Neste caso, usando o One Parent, One Language Technique, a técnica de um pai, uma língua, eu recomendo que seja usado o inglês 100% do tempo, exatamente como fiz. Um dos pais vai ser a referência do idioma estrangeiro e o outro pai vai ser a referência do português normalmente. Para esse tipo de técnica funcionar, claro que é importante que o seu nível de inglês seja bastante eficiente. Não precisamos dizer que ele tem que ser extremamente avançado, super proficiency, mas quanto mais avançado ele for, melhor naturalmente, e claro que se você vai interagir 100% do seu tempo com a criança, o objetivo é que você tenha um nível de comunicação bem eficiente. Lógico que você vai aprender vocabulário, aos poucos você vai aprendendo e tem que se mostrar interessado em aprender também. Por exemplo, eu nunca tinha usado babador. A primeira vez que eu fui usar babador foi quando o meu primogênito, o Gabriel, começou a babar. Aí eu fui procurar. Ok, so let's get you a... You need a... É claro, vai procurar e achar bib. You need a bib. Você precisa de um babador. Let's get the bib. Vamos pegar o babador para você. Se você vai introduzindo o idioma, passo a passo, gradualmente, sem pressão, com brincadeiras, além de melhorar o seu nível de inglês e o nível de inglês da criança, você vai aumentando o vínculo, ou seja, além de dar o presente do inglês em casa, você está dando à criança o presente de mais disposição para brincar com ela. O inglês vai ser o pretexto, mas você vai acabar brincando cada vez mais com a sua criança. Mas como introduzir o inglês de forma gradual em casa? Nosso objetivo aqui é justamente ajudar pais que queiram exatamente fazer isso. Veja um exemplo de uma brincadeira muito interessante que se chama Parts of the House no nosso canal do YouTube, Instagram e também no Facebook. E essa brincadeira dá uma ideia de como introduzir o inglês em casa de uma forma bem simples, muito divertida e ainda conseguindo que as crianças, além de entender o inglês falado, também produzam o idioma. Uma brincadeira muito interessante. O mais importante é que você se divirta com sua criança e que ela se divirta com você. Take care, mommy. Take care, daddy. See you later. The witch was in the hole. And the witch said, "Ah, Marina has fallen into the hole." And what's the witch going to do now, Marina? Comer
The witch is going to? Who's the witch going to eat? Marina. The witch is going to eat Marina girl. And then the witch first was going to cook. The witch added some water. She added some water to the pan, and then she put Marina in the hot water. Marina started crying.